Bom dia! 11 horas da manhã, hora de falar de saúde, prevenção, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo ao Saúde Você na TV Caras. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu posso dizer que eu sou doutora no assunto, que é sobre gemelaridade. Eu que sou mãe de gêmeas, trouxe uma convidada muito especial. Doutora Mariana Moreto, seja bem-vinda. Oi, Duda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer, doutora, Sim, principalmente que a gente se encontra no consultório para falar da Rafa e da Manu. Doutora Mariana, ela é médica pediatra e ela é pediatra das minhas babies desde a UTI, porque ela é da área de neonatal. Doutora, quando você fala em gemelaridade, eu percebo que as pessoas romantizam muito, né? Sim, Nossa, que lindo! Tudo né? é maravilhoso. É. Outro dia eu tava almoçando num restaurante e a Rafa e a Manu chamam tanta atenção e todo mundo, nossa, que lindo! E eu ficava pensando, eu passei a noite em claro, tô aqui acabada. Óbvio, é maravilhoso, é lindo, mas não que existe contra, não existe. Filho é sempre bênção, ainda mais em dose dupla. Mas quais são as preocupações quando a gente se fala em uma gravidez? Vamos começar lá no momento da gestação gemelar, doutora. Sim, a gestação gemelar é considerada uma gestação de risco. Por quê? Existe uma produção hormonal muito alta, o organismo da mulher, ele sente muito, né? Porque são 2, às vezes 3 bebês, às vezes até 4 bebês, né? E aí você tem um risco maior de pressão alta, diabetes na gestação, né? Complicações até aborto, parto prematuro. Doutora, tem uns casos que quando são 2 bebês, tem às vezes casos que eu vi e comecei a perceber que não é tão raro de um bebê não evoluir sim, e a mãe sim. continuar com a gestação. Sim, pode acontecer até óbito fetal. Óbito fetal. De um dos bebês, E né? aí, a mãe tem que segurar até. Aí cada caso tem que ser avaliado, né? Geralmente eles esperam para finalizar a gestação dentro das condições, Sim, mas isso se é tiver mais condições pra é isso. mais assim, mais individual, né? A mãe tem que ter um bom acompanhamento de pré-natal, nutrição adequada. A gestante tem que se cuidar literalmente em dobro, né? Porque tem não é que fácil, ter muito né? cuidado, sim, sim. E a gente recomenda também que procure os especialistas, até na parte nutricional, já procurar o pediatra na gestação para tirar as dúvidas. Quando eu fiquei grávida, uma das coisas que eu mais pensava, e depois assim, porque no começo maravilhoso e tal, aí depois vem, principalmente quando é gemelar, Sim. A gente passa um momento muito difícil, né? Eu passei muitas noites em claro, porque apertava muito mais a bexiga, você vai muito mais vezes no banheiro. A pressão é maior, Quantas vezes né? eu dormi no vaso sanitário? Porque eu não queria levantar, eu só encostava, porque eu já sabia que eu não conseguia nem chegar na cama de volta. Sim. E aí, eu ficava pensando, meu Deus, eu só não vejo a hora de nascer. E aí me falaram, e aconteceu comigo, obviamente que comigo foi até por um motivo maior do Covid, mas que é comum o bebê nascer prematuro. Sim, É sim. comum? É comum, aumenta muito a chance de parto prematuro, justamente pelo volume abdominal maior, né? A capacidade do colo do útero em manter seguro ali a gestação, né? Então, quanto maior até o número de crianças, de feto, menor o tempo que fica, sim. Agora, também tem mães que carregam aos 40 semanas? Gêmeas? Tem. Pode chegar. É mais raro. É mais raro. A média é em torno de 37, 36 semanas. De 34. Elas Nossa, foram de 34 semanas. É cedo, né? É cedo. Não, e até que nasceram super bem, porque não precisaram de oxigênio. Elas foram prematuras tardias, que a gente fala, que é a partir de 34 semanas. Ah, daí tem um nome de prematuro tardio. Mas assim, gemelar, o risco de ser prematuro extremo é maior. É maior. É maior. Nossa, então até que eu segurei bem, vamos dizer assim. Elas foram ótimas. Ai, que ótimas, porque pode ser até mais prematuro ainda. Tem eu vi uma pergunta aqui que eu achei muito interessante de uma mãe, como organizar a rotina de gemelar com recém-nascidos? E essa pergunta é muito importante, porque assim, eu me lembro que na minha primeira consulta com a doutora Mariana, eu arrumei bolsa, uma para cada bebê, e decorei as crianças, aquela coisa de pôr lacinho e tal, não sei o quê, e assim, tinha roupa para pediatra. A minha primeira vez no pediatra, gente, foi uma coisa mais linda, até chegar. E aí depois, já teve vezes de eu carregar elas do jeito que elas estavam dentro de casa, chegar a doutora Mariana e falar, nem banho eu dei, porque não deu tempo.
É importante a mãe saber como organiza essa rotina, doutora, com recém-nascidos. Eu tô falando de um depoimento, de um pedaço, mas tem muita coisa que a gente precisa organizar. Então, começa nas mamadas, né? Então, assim, organizar de uma forma que mamem no mesmo horário, senão você enlouquece, né? Se cada um tiver a rotina, né? Então, assim, o banho sempre juntas no mesmo horário, né? A rotina de sono. Senão a vida vira uma loucura, Agora, né? por exemplo, uma pergunta. Eu não amamentei no peito. O meu, no caso, foi fórmula. Sim. Mas e a mãe que amamenta no peito? Eu vi que algumas alternam fórmula com peito. O que a senhora sugere? Assim, cada caso tem as suas indicações, né? A amamentação, claro, ela é super recomendada e sim, as mães de gêmeos amamentam também. Nossa. Podem amamentar ao mesmo tempo ou alternar, né? Então a gente fala, se você precisa complementar a mamada, você vai ter que organizar isso melhor. Então, um bebê pode mamar primeiro, enquanto o outro já vai para a mamadeira. E na outra mamada, inverter. Aí o que estava na mamadeira vai para o peito. Isso, porque desta forma, os dois vão receber o leite materno e vão, ao mesmo tempo, receber o complemento que é necessário. Né? Então, você vai nutrir de uma forma adequada. Porque senão ela pode se perder, não sabe o quanto mamou. Então, assim, organizar de uma forma que os dois bebês consigam mamar corretamente. É muito importante a gente falar sobre a amamentação sempre, porque tem mães que se frustram por não conseguir amamentar. E eu imagino que mãe de gêmeos não deva ser fácil, né, doutora? Não é fácil, não é fácil. Então, a mãe aceitar que o mame na mamadeira alterne com o peito é importante também, né? Eu fui muito bem resolvida. As minhas foram pra fórmula, eu fui muito bem resolvida com isso. Mas tem mães que sofrem, né? Tem. E eu sempre explico que isso é uma cobrança muito grande, né? A amamentação é importante? Sim, mas cada caso vai ter as suas indicações. Muitos bebês gemelares têm baixo peso, né? Então, assim, eles precisam se nutrir e às vezes só a amamentação não é suficiente, aí precisa do complemento. Então, assim, eu falo para as mães, não se culparem, não se pressionarem, né? Porque cada caso é um caso e a sua história. Né? Eu tenho um depoimento, e até gostaria de saber se isso já aconteceu com outras mães no consultório. A Manu começou a andar com 11 meses, né? E a Rafa com 1 ano e meio. Sim. Foi um sofrimento do Tarcísio, principalmente, sofreu muito, né? Eu lido... A comparação, né? Eu lido melhor. Mas os pais comparam muito os gêmeos? Isso é outro ponto também que é importante a gente pensar. Nossa, ele achava que a Rafa estava com algum problema que ela não dava. Sim. Como você tem 2 ou 3... acaba tendo essa comparação, né? Puxa, por que uma andou tão cedo, a outra demorou? Porque cada criança tem o seu tempo, né? Então, as comparações também não devem ser feitas, inclusive desde bebês, né? Porque as crianças, mais para frente, elas sentem também que elas estão sendo comparadas. Percebem. Né? Então, isso também não é legal, né? E é importante os pais saberem que são crianças totalmente diferentes, que são muito ligados. Eles são muito ligados. São muito ligados. Realmente é uma coisa fora da curva. Irmãos que nascem em datas diferentes têm uma ligação, mas os gêmeos têm uma ligação que é perceptível. É uma simbiose, né? É uma simbiose, exatamente. E como lidar, doutora? Como que os pais, assim... O que você sugere de orientação para os pais saberem lidar com os gêmeos no dia a dia? Como tratá-los? Então, isso é importante, né? Não ter comparação, né? Pode vestir igual, é bonitinho, mas quando a criança começa a crescer, ela já tem as vontades. E respeitar também isso, né? Escola, geralmente no começo as crianças ficam juntas e aí chega um ponto que a escola mesmo começa a separar, justamente para cada uma ter a sua identidade, né? E não ter tanta comparação até na escola. Sim. Então, isso que é muito importante pensar. Assim, as crianças ainda não foram para a escola. Então, assim, a Rafaela e a Manuela, elas interagem perfeitamente com várias crianças. Então, assim, uma tá brincando lá, outra tá brincando aqui. Mas se alguém vem e toma o brinquedo da Rafaela, a Manuela sai de onde ela tá e vai lá e brinca com a criança. Essa simbiose que a gente tem, essa percepção é impressionante. Mas eu ainda penso que, num primeiro momento, eu não gostaria de separá-las na escola. Será que eu tô pensando errado? Mas esse é o pensamento da maioria dos pais de gêmeos.
Porque como elas interagem... Acho que se eu tivesse a percepção de que elas não interagem, que elas são... Mas não, elas entram, elas encantam, brincam. Aí eu falei, por que separar? Talvez eu vou causar um sofrimento desnecessário para deixar para separar quando elas entenderem um pouco mais, será? Então, no começo as escolas põem junto mesmo, para a criança se adaptar melhor, justamente porque uma apoia a outra. Exatamente, né? Então não é um pensamento errado. Não, mas chega num momento, por exemplo, começa a primeira série, né? Aí é importante ter a separação, porque para diminuir as comparações também, né? Então a própria escola organiza dessa forma. Tem os gêmeos univitelíneos e tem os bivitelíneos. No caso, a Rafaela e a Manuela são bivitelíneos. Eu acredito que o maior sofrimento dessas comparações é quando é univitelíneo, né? Idêntico. Tem isso também, né? Os idênticos sentem mais, né? A comparação, as brincadeiras, né? Então, é muito importante a família já em casa, já ensinar que isso não existe, que cada um é um, né? Isso é importante, sim. Acontece isso em casa, às vezes eu corrijo muito o Tarcísio e até queria uma opinião da senhora, aproveitando que a gente está falando de gemelar, né? Então vira um depoimento de uma mãe. A Manu, ela é mais troncudinha, ela é mais fortinha. A Manu come o dia inteiro. A Rafa se alimenta super bem. Só que elas, geneticamente, a Manu, ela tem tendência a ser mais fortinha do que a Rafa. A Rafa é mais miudinha. E aí, às vezes, o Tarcísio, minha gordinha, e fica brincando. E a gente tem essa mania carinhosa, e fala, vem aqui, minha gordinha da mamãe. E aí eu falei pro Tarcísio, eu acho melhor a gente parar com isso, porque quando ela for pra escola, se uma criança chamar ela de gordinha e, de repente, ela se sentir constrangida, talvez ela não consiga conversar com a gente em casa, que ela vai pensar, meu pai e minha mãe começaram com isso. Os pais têm essa preocupação com a cabeça. Eu penso muito na cabecinha delas, e principalmente na geração de hoje. Desde bebê, né? Não é um pensamento errado, né? Não, a gente tem que tomar cuidado, né? Até, por exemplo, alimentação. Ah, você está muito magra, não come. Ah, você está muito... Isso, a criança vai assimilando, né? Esses adjetivos, essas nomeações, né? Então, é importante, sim, se policiar para não fazer muito isso, né? E quais são, assim... A gente falou dos riscos da gravidez, né, que é muito importante. Hoje eu vejo muitos casos de mães optando, e é importante a gente até falar desses riscos, porque muitas mães optam pela gestação gemelar, como foi o meu caso, né, que fiz o tratamento, fiz a fertilização, e eu fiz a opção de ser mãe de gêmeos. Eu acho que quando a mãe faz essa opção, talvez a cabeça fica mais preparada do que uma notícia de uma gestação gemelar surpresa. Chegou lá na hora e falou, oi, 2? Você percebe que tem esse preparo da mãe também? Sim, a mãe já se prepara e tem que ter aquele acompanhamento com o especialista também, nos casos em que ela não estava preparada, né? Então, explicar os riscos, explicar também as coisas boas, né? As mães têm medo, normalmente, quando descobrem uma gravidez? Elas têm medo, a maioria assusta, né? A maioria assusta? A maioria assusta, Imagina a cabeça do pai e da mãe, né? Gravidez, comemoração, primeiro filho, vai lá fazer o exame. Não, e às vezes não é o primeiro. Às vezes o casal já tem 2 filhos, por exemplo. Aí vem gêmeos. Né? Trigêmeos. Às vezes a mãe precisa de um acompanhamento até psicológico. Precisa, sempre. É sempre importante. Na gestação e depois também. Justamente para lidar, né? E pela prematuridade, né? Que muitos bebês nascem prematuros, então precisa ter todo esse suporte. Doutora, durante um período, a criança, por causa da prematuridade, ela é tratada de uma forma, eu percebi isso nas consultas, que o seu olhar, até um certo momento, era um olhar prematuro. E depois passa essa fase da criança ser prematura, geralmente né? até 2 anos. A gente fica bem alerta no crescimento, né, na alimentação. Isso é importante no desenvolvimento neurológico. Até 2 anos. Assim, a vida toda, né? Mas esses primeiros 2 anos são os mais importantes. Mas a prematuridade, por um período longo da vida, ela pode ainda ser algo que influencie? Sim, por exemplo, os prematuros têm mais risco de ter doenças cardiovasculares. A mãe, obesidade. Não, as meninas já entram naquela linha de prematuras tardias, né? Tá. Quando a gente fala assim, a gente pensa mais nos extremos, né? Então, a repercussão é a vida toda. É a vida toda. Por isso que é muito importante cuidar da parte nutricional, alimentação,
o cuidado também no desenvolvimento neurológico, os estímulos. E um acompanhamento, né? Obviamente, do especialista. Isso, o acompanhamento com os especialistas, com certeza. Bom, nós estamos falando sobre gemelaridade e, coincidentemente, né, sou mãe de gêmeas, dei um pouco dos meus depoimentos, falei um pouco dos meus pensamentos aqui. Eu acho muito importante a gente compartilhar, trocar experiência, porque não é maravilhoso, mas não é romântico como se imagina ser mãe de gêmeos. Sim. Financeiramente, você percebe que, assim, se você não tiver muito bem estruturado... Nossa, eu já comprei até vasinho sanitário, doutora. 1 ano e 8 meses nós já estamos treinando. E do jeito que elas são espertas, nem já vai estão demorar. sentando no vasinho. Só que a Rafa olha pro vasinho, senta e faz xixi no chão. Eu falei, uma hora ela vai fazer no vasinho. Aí eu sento no vasinho delas, aí a Elaine coloca a aguinha, eu falo, olha, a mamãe fez xixi. Então a gente vai de uma forma muito saudável, né? Mostrando pra ela que ali é pra fazer xixi. Daí elas pegam na minha mão, agora elas querem que eu sente no vasinho sanitário. Então, mas é respeitar realmente as fases da criança. Sim. As minhas filhas, eu percebo que elas escolhem as mesmas coisas, é engraçado. Olha. Elas abrem a gaveta pra escolher uma roupa, elas escolhem a mesma roupa. Elas escolhem igual. Não estão escolhendo diferente. A aceitação, e aí tem a fase que eles encanam com uma roupa só. Minha filha parece que tem uma roupa só, né? Tem hora que só anda com vestidinho de princesa. Isso porque elas ainda são novas, imagina daqui a alguns anos. Mas tem uma personalidade. A Rafaela entra no meu banheiro, ela fica mostrando a maquiagem e aí ela quer o pincel. Aí eu dou o pincel. Daí ela fica... ela quer o pó, porque ela sabe que o pincel tem que colorir. É muito esperta, né? É demais, né? É isso aí. Doutora, obrigada pela sua participação. Obrigada, Sempre um prazer a gente bater esse papo, principalmente pra falar de gêmeos. Obrigada. E agora nós vamos bater um papo gostoso com ela. Gente, essa mulher tá mais na televisão do que tudo. Por quê? Porque ela fala muito bem sobre oftalmologia, é especialista, é referência em São Paulo e hoje ela tá no Saúde Você para falar de conjuntivites. Doutora Kemi, seja bem-vinda. Ai, obrigada, Duda. É um prazer estar aqui. Tô te acompanhando muito, você tem falado muito em programas de televisão sobre saúde dos olhos, né? Sim, é muito importante. Eu acho que é um papel social mesmo, de nós profissionais da saúde em geral, informar a população sobre possíveis doenças e cuidados, né? Cuidados em geral, exatamente. Eu estive no consultório, nós fizemos um exame e o doutor AD me falou essa semana, eu falei, vou perguntar pra doutora Kemi no programa. É verdade que quando a pessoa faz o exame, aí ela coloca os óculos, a vista fica preguiçosa quando ela tira os óculos? Ele me falou que a vista... Parece que a minha vista ficou um pouquinho pior quando eu tiro o óculos. A sensação é essa, porque na verdade, quando a gente tem um grau e ele não está corrigido. Então a gente está lá fazendo um esforço para enxergar, mas às vezes nem se dá conta. A partir do momento que você começa a usar o óculos, que é o óculos que você precisa, então a hora que a gente tira o óculos, depois que a gente está acostumado a enxergar bem, a gente não quer mais enxergar mal. Então a sensação é pior. É uma sensação? É uma sensação. Nossa, parece que agora eu não enxergo mais nada sem óculos. É uma sensação. Toda vez que eu passo o primeiro óculos, assim, geralmente para pessoa por volta dos 50 anos, eu aviso, eu falo, olha, você enxerga alguma coisa agora, você acha que enxerga sem o óculos, mas esquece, porque agora você só vai querer ficar de óculos, não tem jeito. Bom, vamos falar sobre conjuntivites. Doutora, o que é conjuntivite? O que acontece... O que ocasiona uma conjuntivite? Ótimo. Então, assim, conjuntivite, Duda, é uma inflamação da conjuntiva. E o que é a conjuntiva? A conjuntiva é uma película transparente que a gente tem por cima dessa parte branca do olho. Tá? Então, qualquer inflamação nessa região é uma conjuntivite. É uma inflamação da conjuntiva. E ela pode ser infecciosa ou não infecciosa. A infecciosa é aquela que está relacionada a algum micro-organismo. Então, um vírus, uma bactéria. Por isso que é transmissível, que as pessoas têm que, inclusive, se afastar de trabalho, às vezes, Isso, super importante. É legal a gente lembrar que pós-fim das restrições na pandemia, pós-pandemia, a gente teve, assim, um aumento gigante do número de conjuntivites infecciosas, que as pessoas voltaram a se aglomerar. Olha que interessante. A gente às vezes fala tanto de Covid fica na pandemia, mas ele trouxe outras doenças também. Então, quer dizer, no momento de isolamento, tudo ok, e aí você percebeu esse aumento da conjuntivite. Sim, aumentou muito pós-fim das restrições. Então, voltou a circular, assim, geralmente é viral, né? A maior parte delas são virais, são vários tipos de vírus, inclusive vírus de Covid pode causar uma conjuntivite também. Também pode. Também pode. E na aglomeração tem várias formas de você pegar, tanto pelo ar, né? Então, gotículas respiratórias, quanto pelo contato direto.
Então, o vírus pode ficar vivo em superfícies vários dias e você põe a mão, encosta no olho e pega a conjuntivite. Aproveitando que você disse que em alguns casos elas podem ser virais e infecciosas, quando saber se é infecciosa, viral ou não, só com oftalmologista? Só com consulta oftalmológica, exatamente. Tem alguns sinais, né, que a gente observa no exame, aquele exame que chama biomicroscopia, que a gente vê o olho bem grandão e a gente consegue ver pelo tipo de secreção, por algumas alterações, se ela provavelmente é viral ou bacteriana, para poder definir o tratamento. Ou se ela não é infecciosa, por exemplo, uma conjuntivite alérgica, irritativa, de algum contato com alguma substância, pode ser também. Sendo viral infecciosa, vamos falar nesse caso mais extremo, como tratar, qual é o cuidado, quanto tempo o vírus fica ali, né, nos olhos? É muito importante isso, até para evitar de passar para outras pessoas. Então, a conjuntivite viral, que é a mais comum e está bastante relacionada também até com infecções de vias aéreas superiores, então resfriados, gripes. O tratamento ele é sintomático. Então, a gente tem que lembrar que não existe um remédio específico para tratar uma conjuntivite viral. A gente vai fazer um tratamento com compressas geladas, tudo descartável. A gente vai usar lágrimas artificiais, um lubrificante para dar um pouco mais de conforto, evitar tocar os olhos, trocar lençol, trocar fronha todo dia, não compartilhar objetos de uso pessoal e geralmente um isolamento de 7 dias. Agora, a gente está falando da infecciosa, da viral, mas a gente tem as alérgicas, né? E assim, eu particularmente sou muito alérgica, eu tenho vista seca. Então assim, mas falando da conjuntivite, quando ela é alérgica, como tratar neste caso? Muito importante a gente lembrar que geralmente também estão relacionados a quadros sistêmicos. Então, assim, uma pessoa que é muito alérgica, que tem uma rinite, uma asma... Eu na vida. Você pode ver, a rinite ataca, seu olho coça. Ai, a primeira coisa, e a gente coça. E não pode coçar, é difícil, né? Mas não pode. Então, a primeira coisa, Duda, é tratar a alergia de base. Então, Entendi. Se você tem uma rinite, uma asma, controlar esse quadro sistêmico para o olho melhorar. E também, lógico, existe o tratamento tópico, né? O tratamento com colírio antialérgico. Tem colírio antialérgico? Existe, a gente usa colírios antialérgicos para melhorar esses quadros de conjuntivite alérgica. São tratamentos mais prolongados, assim. Agora, uma pergunta. Por exemplo, quem tem rinite, eventualmente eu tenho uma crise lá de rinite, tomo meu antialérgico, passou. Mas a minha rinite não tem cura. E quem tem vista alérgica, ela vai tratar 2, 3 meses e nunca mais vai ter a vista alérgica? É a mesma coisa. É a mesma coisa da rinite? É a mesma coisa. Tem períodos... Então tem os períodos também. Tem períodos de exacerbação, exatamente. Olha que interessante. Tem. Entrou em contato com alguma coisa que, né, desencadeia a rinite, desencadeia a conjuntivite alérgica, tem que tratar. E tem períodos de exacerbação com muita inflamação. Aí tem que sempre procurar um oftalmo também, porque a gente tem como lidar com essa fase inflamatória. Então não tem cura, mas tem tratamento, né? Controle. O quanto pode ser grave para a visão? Tem alguma relação? Sim, principalmente em crianças, adolescentes. Porque a conjuntivite alérgica, o principal sintoma dela é a coceira, é o prurido. Então, a sensação de vontade de coçar é gigante. E isso pode gerar vários problemas. Tá? Então, pode induzir a uma que a gente chama de ectasia de córnea. A córnea é a primeira lente que a gente tem no olho, ela vai deformando, pode deformar e evoluir para um ceratocone, que é uma doença grave. Sim. Então, você vê que tem consequências graves o próprio fato de coçar o olho. E a própria conjuntivite alérgica em crianças, às vezes ela é grave, tem uns machucadinhos que podem fazer, que dói bastante, então pode ser grave. Ou seja, independente da alergia, o ato de coçar os olhos pode ser prejudicial, inclusive para a visão no futuro, né? Muito, muito, bastante mesmo. E tem coisas que, assim, o antialérgico, ok, mas assim, tem como descobrir o que causa essa irritação? Tem algum exame que eu faço para falar, nossa, é isso que dá problema no meu olho, então isso eu não vou fazer, isso eu não vou usar. Porque, por exemplo, a minha rinite, ela é de fungos, eu não posso mexer com guarda-roupa. Fui lá mexer com guarda-roupa com roupa, minha rinite ataca na hora.
Não posso com pó. Mas o esmalte, o cheiro não me incomoda. Então, assim, tem algumas coisas que atacam ou não a minha rinite. Os olhos é a mesma coisa? É a mesma coisa e tem essa questão de a própria pessoa observar, eu entrei em contato com ácaro, essas coisas, já evita. E existe também aquelas triagens, aí geralmente a gente acaba encaminhando para o alergista para fazer o rastro, avaliação de alérgenos possíveis ali, para poder a pessoa evitar essas substâncias. É bem difícil, a alergia é complicada, né? Às vezes é um perfume que você troca, sim, às vezes é um esmalte, às vezes é um shampoo. Eu só vou descobrir isso quando coçar ou quando eu tiver um problema. Não tem como eu ter uma prevenção e descobrir se eu tenho alergia dos olhos. É difícil de saber. Mesmo, talvez com um alergista, assim, uma consulta, uma triagem com alergista, você consegue detectar algumas substâncias, mas entendi, não todas. Não todas, é difícil. Não tem uma possibilidade de ir lá e falar, vou fazer prevenção para não ter. Tem que tratar e controlar. Cura isso. Não tem. Cura não tem. Cura Nossa, não tem. A gente não gosta de ouvir isso aqui no programa, doutora. Não. Mas tem controle, tem tratamento. Mas tem um controle para dar qualidade de vida para a pessoa. Exato. É comum em crianças? É comum em crianças. A pessoa pode desenvolver no decorrer da vida uma conjuntivite alérgica? Ela não nasceu com, não tinha quando criança e desenvolveu ao longo da vida? Sim. Pode. Existem as duas possibilidades, tá? Então, alguns tipos são mais comuns na infância, principalmente em meninos até uns 8 anos, mais ou menos. Alguma coisa mais predominante em homens, né? Porque tudo é na mulher. Tudo é na mulher, é verdade. Então, tem alguns tipos que são mais prevalentes nessa idade e depois tendem a melhorar conforme a criança vai crescendo e tudo. E pode acontecer mais na idade adulta também. Não tem, assim, restrição, sabe? Pode acontecer em qualquer momento da vida. Qualquer momento da vida. Hoje, a internet, ela tá aí como um menu de problemas de saúde, de prevenção, de doença, mas é muita informação, né? E, às vezes, a pessoa acaba achando que ali ela encontra sempre solução para um tratamento de um problema de saúde. Não. Você precisa passar no médico, nada substitui o ato médico. Então, a gente recebe aqui, por exemplo, uma especialista para falar de um problema, mas ela falou por várias vezes, precisa examinar, tem vários tipos, pode se desenvolver, tem que ver qual o tratamento direcionado. E tudo isso é só na consulta. Então, muito cuidado com informações em redes sociais, principalmente porque hoje todo mundo é virtual, né, doutora? Todo mundo fica na internet, né? Sim, eu acho que a internet, ela dá para ajudar a gente. Muito, é uma vitrine, né? De informações. Sim, conscientizar, conversar sobre as possibilidades, mas não pode ser substituído realmente por uma orientação profissional, uma avaliação com um profissional, porque faz toda a diferença, com certeza. Uma pergunta, a partir de que idade é recomendado que uma criança vá ao oftalmo? Uma mãe me perguntou isso e eu tenho criança também, a Rafaela Manuela tem 1 ano e 8 meses. É uma pergunta que eu, inclusive, tenho interesse em saber. A partir de que idade a gente leva no oftalmo? Essa pergunta é excelente, eu acho muito importante falar sobre isso, porque quase ninguém sabe. Então, não, eu não sei. O primeiro exame, ele deve ser feito, aquele teste do olhinho, que sempre faz na maternidade, e depois o próximo exame é aos 6 meses de idade. 6 meses. 6 meses. E uma vez ao ano. Então, desde o nascimento, uma vez ao ano. Vamos marcar consulta, então. Vamos. Eu tenho 2... Não, é sério, eu não fazia ideia que já tinha necessidade de levar. Tem que fazer. É diferente, claro, não é um exame igual ao do adulto. Sim. Mas é um já exame, dá um caminho ali pra gente saber se tá tudo bem. Pra gente avaliar se o desenvolvimento do olho da criança, ela tá desenvolvendo a visão, se ele tá ok, de acordo com a idade, é muito importante. A criança precisa falar? Não, né? Porque se é 6 meses, né? Então o exame realmente é feito. É um exame subjetivo, mas ele é bastante importante. Vou marcar, vou fazer. É isso, pessoal. É importante a gente falar de saúde, falar de prevenção, falar de bem-estar, qualidade de vida. O ano encerrando. Aproveita para fazer um balanço de como foi o teu ano, os seus cuidados com a saúde. A gente passou aí por uma fase muito difícil que a gente vem de uma pandemia. As coisas não estão normais ainda, né, doutora? Não tá nada normal, viu, gente? É importante ainda ter cuidados com a saúde, tá? Fica aqui o nosso beijo, nosso carinho. Natal tá chegando. É isso mesmo, produção? Programa antes do Natal. Natal tá chegando.
E a gente vai falar muito de saúde em 2023 para vocês também. Doutora, obrigada pelo seu carinho. Eu que agradeço, muito obrigada. Seja é um prazer. sempre bem-vinda. É um prazer estar aqui. Adoro. Igualmente. Obrigada. Um beijo para vocês, daquele beijo bem gostoso, um abraço bem apertado. E não esquece de seguir nas redes sociais. Se quiser conhecer a doutora Kemi, entra lá no programa Saúde Você. Pode tirar suas dúvidas, faça sua pergunta. Tem o Instagram da doutora, você pode também falar diretamente com ela, tá? Fica uma diquinha aí para vocês. Um beijo e até a próxima segunda-feira.